bom dia para você aí de casa. Nesta segunda-feira, hoje é dia 8 de outubro e o RF com você está apenas começando. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa e eu conto com o carinho da sua audiência até a 1h da tarde. E aí, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Eleições 2018. Você vai conhecer os resultados em todo o Brasil. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão se enfrentar no segundo turno pela presidência. Surpresa em São Paulo. João Dória enfrenta Márcio França para governador. Falha na biometria gera filas em todo o país. E os estados com governadores eleitos em primeiro turno. Acidente deixa feridos em Limeira. E você vai ver ainda hoje a primeira reportagem da série especial sobre o riso. Essa atitude simples transforma toda a química do nosso corpo. E você vai descobrir como daqui a pouco. O RF com você está apenas começando. E ainda hoje você vai saber tudo sobre um transtorno que afeta 3% da população mundial. É a intolerância a pequenos barulhos, mais conhecida como misofonia. Sabia que essa síndrome pode desencadear outros problemas de saúde? Você vai descobrir como ainda na edição de hoje. E nós começamos falando sobre as eleições, uma das maiores da história do país. O candidato Jair Bolsonaro foi o mais votado e vai disputar o segundo turno das eleições. Jair Bolsonaro agradeceu o apoio dos eleitores pela internet. Às 9h30 da noite, ele apareceu em uma transmissão ao vivo de casa, ao lado do economista Paulo Guedes, cotado para ministro da Fazenda e de um intérprete de Libras. O agradecimento que eu faço é para todos os brasileiros. Nós ganhamos em 4 regiões, perdemos no Nordeste, mas a nossa votação no Nordeste foi muito boa. E tenho certeza que melhorará e muito por ocasião do segundo turno. Uma entrevista coletiva chegou a ser programada, mas só às 10 da noite a imprensa foi informada que Jair Bolsonaro não compareceria. Pela internet, o candidato do PSL falou em unir o país e voltou a fazer críticas sobre as urnas eletrônicas. Reclamações foram muitas, inúmeras. E quando nós aprovamos o voto impresso lá atrás, era exatamente para evitar isso. Lamentavelmente, o sistema ganhou essa primeira batalha aí, derrubando o voto impresso. Jair Bolsonaro foi o primeiro dos candidatos a presidente a votar. Ele saiu de casa escoltado por policiais federais em carros à paisana. O candidato do PSL votou numa escola municipal na Vila Militar, no bairro de Deodoro, na zona oeste do Rio. Bolsonaro e o filho Flávio, que se elegeu para o Senado, usavam coletes à prova de balas. Depois de votar, o candidato falou com os jornalistas. Temos o apoio de setores importantes da sociedade, empresários, comerciantes, questões ruralistas, lideranças evangélicas, pessoas de bem do Brasil que querem se afastar do socialismo, não querem flertar com o regime da Venezuela, gente que quer realmente a economia liberal, com menos Estado. Gente que quer defender os valores familiares. O presidente do partido de Bolsonaro criticou os institutos de pesquisas. Não dá para depositar credibilidade nos institutos de pesquisa. Sabe quantas pesquisas nós fizemos? Nenhuma. Nenhuma pesquisa. E todas as pesquisas caíram por terra quando as urnas começaram a ser abertas. Bolsonaro passou o restante do dia em casa, junto da família e de correligionários. E o adversário de Bolsonaro será Fernando Haddad, do PT. Ele acompanhou a votação em um hotel em São Paulo. Fernando Haddad acompanhou a apuração dos votos neste hotel na Zona Sul de São Paulo. Um comitê foi montado para receber apoiadores e integrantes do Partido dos Trabalhadores. O clima de expectativa virava tensão quando Jair Bolsonaro aparecia em primeiro na contagem dos votos. Mas o clima aliviava quando o Fernando Haddad subia de posição. Pela manhã, o candidato à presidência votou acompanhado da esposa.
na zona eleitoral foi recebido por militantes do partido e também por moradores que protestaram. Fernando Haddad terminou o dia com integrantes do PT no auditório do hotel onde acompanhou a apuração. A confirmação de que o candidato estaria no segundo turno das eleições só veio no fim do dia. A oportunidade de um segundo turno é uma oportunidade, particularmente em 2018, inestimável que o povo nos deu e que nós precisamos saber aproveitar com sobriedade, mas com também muito senso de responsabilidade. Nós queremos unir os democratas do Brasil, nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque de forma incansável justiça social. Ao lado da vice, Manuela Dávila, e da presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, ele disse que quer um debate democrático com Bolsonaro. Nós vamos com a força do argumento para defender o Brasil e o seu povo, sobretudo o povo mais sofrido desse país, que espera a responsabilidade social de todos nós. Eu termino celebrando a democracia, celebrando a liberdade, são valores que eu cultivo desde sempre. No fim da contagem de votos, Fernando Haddad criticou o uso de armas e disse que já começou a conversar um possível apoio no segundo turno com 3 candidatos concorrentes: Marina Silva, Ciro Gomes e Guilherme Boulos. Hoje, o candidato do PT vai visitar o ex-presidente Lula, que permanece preso na sede da Polícia Federal em Curitiba. O resultado do primeiro turno repercutiu na imprensa internacional. Veja o que disseram os principais jornais. As eleições foram destaque na rede americana CNN, que disse que o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, quase venceu, mas que os brasileiros votarão no segundo turno entre ele e Fernando Haddad, do PT. A rede britânica BBC deu o resultado no primeiro turno, dizendo que Bolsonaro conseguiu 46% dos votos e Haddad cerca de 29%. O argentino Clarín destacou no título que, segundo Bolsonaro, sem problemas nas urnas eletrônicas, o Brasil já teria um novo presidente. O francês Le Monde lembra que Bolsonaro ganhou muitos votos porque sua carreira é livre de acusações de corrupção, enquanto o PT, o partido de Haddad, está envolvido em um dos maiores escândalos de corrupção da história brasileira. O jornal americano The New York Times reproduziu uma fala de Bolsonaro em que ele diz que pretende unir o Brasil, que está à beira de um caos. O atual presidente Michel Temer votou pela manhã. Você vai ver agora como foi o voto dele e dos outros candidatos ao longo do dia. Candidatos e o presidente Michel Temer votaram logo pela manhã. O presidente votou em um colégio da Zona Oeste de São Paulo. O voto do povo que determina, né? Aliás, isso não é uma determinação nossa, é uma determinação da Constituição. O poder não é nosso. Nem será do Bolsonaro, nem do Haddad, de quem seja. Ciro Gomes votou na sede da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em Fortaleza, acompanhado da neta. Assentado na democracia, no respeito às leis, no respeito à diversidade, à diferença, às minorias, mas é preciso mudar radicalmente a forma de fazer política no Brasil. Geraldo Alckmin votou numa escola da Zona Sul de São Paulo, acompanhado da mulher. Hoje quem fala é o eleitor. A nós cabe essa reflexão e aguardar o resultado da urna. Marina Silva votou no Instituto de Colonização e Reforma Agrária, em Rio Branco. Nesse momento eu estou muito feliz de estar aqui no meu estado, aonde tudo começou. Cabo Daciolo votou no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos. Eu creio na vitória e quero convidar todos para estar conosco, dia 1º de janeiro. 2019. Henrique Meirelles votou na escola Rio Branco, no centro da capital paulista. Eu posso não ganhar o seu voto, mas eu vou ganhar o seu respeito. Guilherme Boulos votou no campus da PUC, em Perdizes, Zona Oeste de São Paulo. João Amoedo votou num clube da Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro. Nós sempre fomos do conceito de não acreditar em salvadores da pátria. No Novo, a gente acredita nas ideias, nas propostas do que precisa ser feito para o Brasil. E o sistema de votação pela biometria registrou falha em vários estados, o que gerou filas em muitos colégios eleitorais.
A validação do cadastro biométrico, que permite o voto por meio da digital do eleitor, provocou filas em vários pontos do país. Muitos eleitores tiveram dificuldades no momento do reconhecimento da digital, antes de usar a urna eletrônica. O sistema, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, evita fraudes, como um eleitor votar no lugar de outro. Segundo o TSE, quase 88 milhões de eleitores puderam usar a digital para o voto, o que representa 60% do total de pessoas aptas a votar em todo o Brasil. Os mesários foram orientados a fazer 3 tentativas do voto com o cadastro biométrico e, em caso de falha, mudar para assinatura manual. Mas em muitas sessões, o excesso de tentativa provocou lentidão e longas filas. Foram registrados problemas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Salvador. Os eleitores reclamaram da demora. Não reconheceu a minha biometria, nem no dedão e nem no indicador. Eu fiz isso umas 3 vezes. E vamos falar ao vivo agora com a repórter Karina Rossi para ver como foi a votação aqui na nossa região. Alguma ocorrência grave, Karina? Boa tarde. Boa tarde, Larissa. A todos que acompanham o RF com você, nenhuma ocorrência grave aqui no município, viu? De acordo com o chefe de cartório da Zona Eleitoral 66, foi tudo tranquilo, não houve nenhuma intercorrência, principalmente grave, né? E é com ele que nós vamos conversar para fazer um resumo, então, de como é que foi esse domingo de eleição aqui na cidade de Limeira. Rafael. A eleição foi bastante tranquila, não houve nenhuma troca de urna. Tudo funcionou dentro da normalidade. A apuração terminou às 19h35. E em relação às urnas, não precisou trocar nenhuma, como você disse? Precisou fazer algum ajuste, alguma coisa em relação às outras situações, mesários e tudo mais? Tudo tranquilo, pelo menos até agora não foi reportado nenhuma anormalidade para a gente. O que teve muito foi eleitor se confundindo na ordem de votação, esquecendo o número de candidato, esquecendo a ordem exata, trocava a ordem de governador com a ordem de presidente, quando também não votava muito rápido, às vezes votava rápido demais, não esperava carregar a foto do candidato. O que aconteceu muito foi isso, o eleitor que não se preparou, não levou sua colinha para poder votar de forma correta. Então essa foi a principal dificuldade, o eleitor se atrapalhando, e você disse que após começada a votação não pode parar mais, é isso? Tem que ir até o fim? Tem muito eleitor, principalmente alguns eleitores idosos nas escolas mais antigas da cidade, votavam normalmente até deputado federal, deputado estadual e às vezes esqueciam, demoravam muito para os outros cargos e uma vez começando a votação, eles tinham que encerrar. Rafael, e para terminar, como é que fica a partir de agora, tendo que preparar tudo para o segundo turno? Então, o prazo é bastante curto, minha equipe está se dedicando de forma integral para atender de forma satisfatória o segundo turno, tanto como foi o primeiro turno. Obrigada pelas informações. Karina Rossi, aqui do Cartório Eleitoral da Zona. Obrigada pelas informações, Karina. Tivemos um probleminha com o áudio, mas a partir de hoje tem novidades aqui na programação da Rede Família, tá? Teve a estreia do RF News, primeira edição, às 9 horas da manhã, que é claro, você já acompanhou juntinho comigo. O nosso RF com você mudou de horário, começou agora há pouco, ao meio-dia, e na sequência tem as principais notícias do esporte, no RF Esporte Clube. E olha só quem tem um recadinho pra gente. Oi, Larissa, tudo bem? Daqui a pouquinho, já tem RF Esporte Clube, à 13h. É a estreia do novo horário do programa. À 13h, RF Esporte Clube. Eu conto com toda a sua audiência, viu, Larissa? Já passei o recado, viu, Alberto? E com certeza vai ser sucesso. A Rede Família está em constante mudança para atender você, que é o principal motivo de todo esse trabalho. Afinal, família é tudo de bom e você faz parte da nossa família. E há 16 anos, a disputa pelo governo do estado de São Paulo não chegava ao segundo turno, mas aconteceu dessa vez. A disputa será entre João Dória e Márcio França. Foi uma disputa acirrada entre Paulo Scaff, do MDB, e o atual governador Márcio França, do PSB. França aparecia na 3ª posição nas pesquisas eleitorais. As pessoas não me conheciam, as pessoas não sabem direito ou não sabiam direito quem eu era. E é natural que elas olhassem sempre com desconfiança os nomes mais famosos,
os nomes mais conhecidos. E eu tinha que passar por todo esse processo. João Dória, do PSDB, recebeu mais de 6 milhões de votos. Eu não escolho adversários. Quem escolhe é o povo. Portanto, fosse qual fosse o adversário, nós estaríamos com toda a disposição, vontade e garra, disputando. Ele falou com a imprensa direto de um clube na região da Avenida Paulista. Tenho dignidade, força e condições pessoais, com o apoio da militância do PSDB e dos 5 partidos que nos apoiam, e agora da Mara Gabrilli também como senadora, para disputarmos e vencermos as eleições aqui em São Paulo. O segundo turno para o governo do estado de São Paulo será disputado depois de 16 anos. Aqui é o maior colégio eleitoral do Brasil, são 33 milhões de eleitores. Isso significa 22% de todo o eleitorado brasileiro. O Tribunal Regional Eleitoral registrou 24 ocorrências com 28 prisões. Só na capital foram 8 por boca de urna. No total, 120 urnas foram substituídas no estado. 4 pessoas registraram queixa no cartório eleitoral depois que detectaram um problema na urna eletrônica durante a votação. Quando eu votei para presidente, eu fui confirmar, no apertar o confirmar, não deu aquele toquezinho final da confirmação e a fotografia do presidente e do vice não apareceram. Essas urnas estavam em colégios eleitorais na zona sul da cidade. No momento que eu fui votar no presidente, no meu caso até a foto apareceu, mas eu não consegui confirmar e já apareceu o download. Não deu tempo de confirmar e quando eu tentei confirmar não deu sinal sonoro. Além disso, notícias sobre problemas nas urnas eletrônicas circularam pelas redes sociais. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o desembargador Carlos Eduardo Calduro Padim, afirmou que elas são falsas. Em todo o estado, 3.700 candidatos concorreram a cargos públicos. Foram 97 mil sessões eleitorais e 480 mil pessoas dando apoio como mesários. E vamos conhecer agora os governadores eleitos em primeiro turno. No Espírito Santo, Renato Casagrande venceu a disputa pelo governo do estado. Confirmando as expectativas, o candidato do PSB, Renato Casagrande, foi eleito governador do Espírito Santo no primeiro turno, com 55,49% da preferência do eleitorado capixaba. Um total de 1.072.024 votos. Nascido em Castelo, no sul do estado, Casagrande tem 57 anos de idade e é formado em Direito e Engenharia Florestal. Renato Casagrande, que já governou o Espírito Santo entre 2011 e 2014, vai receber o estado num momento complicado da economia e tem pela frente o desafio de dar continuidade às obras em curso, fazer outras e cumprir um compromisso de campanha, investir mais na área social. Para que a gente melhore o atendimento em serviços essenciais como saúde, educação e segurança, e a necessidade da gente retomar e concluir obras que foram paralisadas. Ratinho Júnior também foi eleito em primeiro turno no Paraná. Ratinho Júnior superou outros 9 adversários. Confirmando as pesquisas, ele se elegeu no primeiro turno e derrotou a atual governadora Cida Borghetti, do PP, que tentava a reeleição. Nascido em Jandaia do Sul, no interior paranaense, ele tem 37 anos. Ratinho Júnior já foi deputado estadual e federal e secretário estadual de Desenvolvimento Urbano. Apesar de ter sido aliado do ex-governador Beto Richa, do PSDB, preso por denúncias de corrupção, Ratinho tentou se afastar do tucano durante a campanha. Ratinho Júnior evitou se envolver em polêmicas. Ele anunciou que vai começar a cuidar da transição do governo nesta semana e diz que quer diminuir os gastos com a máquina pública. Diminuir o número de secretarias, que é um compromisso que nós fizemos com o Paraná, é a redução das mordomias, é começar a fazer toda uma modernização na parte administrativa do estado, diminuindo o número de prédios alugados, diminuindo frota de carros, trabalhar com eficiência, buscar eficiência administrativa. Em Goiás, Ronaldo Caiado, do Democratas, foi eleito com 59,7% dos votos. Ronaldo Caiado, do DEM, chegou ao escritório político a pé, acompanhado pela família, amigos e militantes. O governador eleito comemorou a vitória no primeiro turno com 60% dos votos.
Ele disse que a prioridade no início de governo será acelerar a economia do estado e retomar obras paradas, além de promover mudanças na administração para diminuir os gastos públicos. O que nós cobraremos é eficiência, transparência, gestão pública de qualidade e um processo de total pacificação no estado de Goiás. Ronaldo Caiado disse que já pediu ao atual governo para que seja montada uma equipe de transição o mais rápido possível, a fim de que ele já possa começar a traçar as metas da próxima administração e definir os nomes do secretariado. Com 69 anos, Ronaldo Caiado é natural de Anápolis, no interior de Goiás. Ele é médico e já foi deputado federal por 5 vezes. Em 2014, tornou-se senador. No Tocantins, Mauro Carlesse também venceu para governador em primeiro turno. A comemoração foi em Gurupi, no sul do Tocantins, cidade onde Mauro Carlesse, do PHS, votou e acompanhou a apuração. O mandato tampão, ele foi um mandato muito curto, a gente fez o que pôde fazer. Um mandato de 4 anos, nós vamos fazer um mandato programado, bem estudado, bem feito, para que a gente consiga fazer um Tocantins melhor para toda a nossa população, para toda a nossa comunidade. A eleição de Mauro Carlesse marca um ano totalmente diferente para o povo do Tocantins. Ele venceu a eleição suplementar realizada em junho deste ano, em 2 turnos, depois de o governador, na época, ter sido cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com a vitória de agora e com uma diferença tão grande para o segundo colocado, ele disse que isso só aumenta ainda mais a responsabilidade na hora de governar. O povo está entendendo que o trabalho que nós estamos fazendo é o trabalho voltado à comunidade. Então esse governo nosso vai ser sempre feito procurando trabalhar para a nossa comunidade, fazendo com que o estado do Tocantins cresça. Carlesse nasceu em Terra Boa, no Paraná, e no Tocantins atuou como empresário e agropecuarista. Ele iniciou na política ao se filiar no Partido Verde em 2011. Foi candidato a prefeito de Gurupi nas eleições de 2012. Já em 2014 foi eleito deputado estadual. Em julho de 2016, assumiu o cargo de presidente da Assembleia Legislativa para o biênio de 2017 a 2019. Na Bahia, Rui Costa, do PT, foi reeleito governador. Rui Costa, do PT, foi reeleito governador da Bahia em primeiro turno, com 75% dos votos válidos. Rui Costa acompanhou a apuração dos votos no Palácio de Ondina, sede oficial do governo. Com a vitória confirmada, o governador seguiu até o Rio Vermelho, bairro onde a militância do partido se reúne, e foi recebido com uma grande festa. Com toda a alegria que explode, que ocupa minha alma e meu coração, quero dizer muito obrigado ao povo da Bahia por essa oportunidade. Nascido na capital baiana, Rui Costa tem 55 anos. É economista e trabalhou no polo petroquímico de Camaçari. Começou a vida política como vereador de Salvador. Se elegeu deputado federal e mais tarde assumiu a Casa Civil da Bahia. Em 2014, foi eleito governador no primeiro turno, contrariando as pesquisas da época. Neste ano, esteve à frente das intenções de voto desde o início da campanha. Resultado confirmado nas urnas. Paulo Câmara, do PSB, foi reeleito governador de Pernambuco. A festa da vitória tomou as ruas do Recife. No comitê do partido, muita gente para receber o candidato. É Paulo, de novo, governador do povo! Paulo Câmara, do PSB, foi reeleito governador de Pernambuco com 50,70% dos votos válidos. A candidatura de Paulo Câmara confirmou a última pesquisa divulgada no sábado e já apontava a reeleição no primeiro turno. Foram quase 2 milhões de votos para o atual governador. Nascido no Recife, ele tem 46 anos e é formado em economia. Nesse domingo, ele recebeu aliados em casa e em seguida conversou com eleitores no local onde votou. Quando as urnas foram totalmente apuradas no estado, o governador se reuniu com apoiadores em uma coletiva à imprensa. O povo de Pernambuco pode ter certeza que não vai faltar trabalho, dedicação, esforço e, acima de tudo, determinação em fazer um Pernambuco melhor, um Pernambuco com mais saúde, com mais segurança, mantendo essa educação que é padrão nacional e gerando emprego. Na Paraíba, João Azevedo, do PSB, foi eleito também no primeiro turno. O candidato João Azevedo, do PSB,
começou a campanha em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto. Foi eleito governador da Paraíba com mais de 58% dos votos já no primeiro turno das eleições. Nascido em João Pessoa, João Azevedo tem 65 anos e é formado em engenharia civil. Já ocupou vários cargos públicos. O último foi como secretário de infraestrutura da Paraíba no atual governo estadual. As pessoas fizeram essa campanha junto conosco de uma forma extremamente entusiasmada, participando e fazendo o esforço pessoal de cada um, contribuindo para que a gente tivesse essa vitória fantástica com mais de 1 milhão de votos. Você já ouviu falar em misofonia? Essa síndrome atinge 3% da população mundial. É a intolerância a pequenos barulhos. Em alguns pacientes, o desconforto pode desencadear crises de raiva e ansiedade, além de impedir o convívio em sociedade. É o que você vai ver agora na reportagem especial do dia. Pare para pensar, que tipo de ruído te irrita? Não gosto de ouvir ninguém mastigando perto de mim. Dá vontade de pedir pra pessoa parar, ou então vai mastigar longe. Nariz escorrendo. Dá vontade de dar um pedaço de papel higiênico pra pessoa suar. E quando alguém toma café com aquela trilha sonora? Uma agonia muito grande, um arrepio. Uma vontade de falar, para! Júlio César já se desentendeu com um colega de trabalho que insistia em batucar na mesa do escritório. Incomodava bastante. Batucando na mesa? Isso. E aí você conversou com a pessoa, mas não adiantou? Não. E aí? Se ignorou. Aí eu entrei em contato com a minha supervisora. Para ela mandar eles se retirar da sala. Só que esses ruídos que causam apenas um leve desconforto, para a maioria das pessoas, são insuportáveis para 3% da população mundial. E não é frescura, não. É uma síndrome chamada misofonia, uma intolerância a pequenos barulhos que, se não tratada, pode impedir o indivíduo de conviver em sociedade. O que mais irritava mesmo eram as pessoas ao lado daquele... Não ia mais no cinema. É irritação, eu ficava tipo, não tá legal, não tá legal, não tá legal, não tá legal, então eu vou embora, né? Esse filme, falaram também, mas não tô gostando, né? E ficava naquela confusão, o que eu não tô gostando exatamente? Será que o filme é ruim? Mas o filme em casa era bom. No começo foi difícil, mas... Luiz tem misofonia e precisa aprender a controlar o próprio cérebro para evitar crises de raiva e de ansiedade ao ouvir alguém mastigando. No cérebro de todas as pessoas tem 3 áreas de interesse para a gente. A área auditiva, que está envolvida em todos os sons que entram de fora para dentro. O sistema límbico, que é o centro das emoções. E a área pré-frontal aqui na frente, que tem muito a ver com a nossa atenção. Todo mundo tem isso. Só que quem tem misofonia tem uma ligação, uma conexão de neurônios muito mais forte e rápida entre o que entra, o jeito que reage e o fato de focar a atenção só naquele som e não conseguir fazer as outras tarefas. É como se, em meio a tantos ruídos externos, o cérebro selecionasse apenas um pequeno barulho e valorizasse muito aquele som a ponto de levar o indivíduo a um ataque de nervos. Você consegue se perceber vendo que a maioria das pessoas lida de forma mais natural com aquele som e para você é recorrente um processo de irritação ou agitação perante a isso. Essa médica explica que a intolerância a pequenos barulhos pode se manifestar em qualquer fase da vida e ainda está em estudo. Nós achamos uma família com 15 pessoas com misofonia distribuídas em 3 gerações. Então isso deu uma força a mais para esse pensamento de que a misofonia pode ser genética. Luiz passou 10 anos se achando uma pessoa de difícil convivência. Foi a minha esposa que identificou para mim os meus momentos, porque eu deixei de ir nas festas de família,
comecei a evitar a convivência. Ela foi identificando para mim, né? Olha, por que você não tá indo mais na festa? Em casa, o comportamento estava diferente também. Vida nova. Comi em outro horário, eu já comi, levou para outro lugar. E aí começou a queixa dela, mas tá fugindo de mim, tá me evitando, o que tá acontecendo? Exatamente o que está acontecendo. Eu também não sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele buscou o apoio de um psicoterapeuta. Chegou ao consultório com suspeita de fobia social. Achava que estava com horror a pessoas, mas... E aí começou a ligar os pontos, né? Peraí, não tô fugindo de pessoas, tô fugindo daquele barulho. Daí veio os outros momentos que isso acontecia que eu não tinha prestado atenção. Quando eu trocava de vagão no metrô, porque tinha adolescentes mascando chiclete, adolescente sempre masca chiclete, né? Aquilo me irritava, eu tolerava, me irritava. Na misofonia, não basta não gostar de um som. Eu posso não gostar de uma cor, por exemplo, e não ter problema. Então, é preciso sofrer na presença daquele som. Acompanhamos uma sessão de neurofeedback, uma ferramenta muito utilizada no tratamento da misofonia. Luiz veste uma touca com eletrodos conectados a um aparelho e ao monitor. Psicoterapeutas monitoram as ondas cerebrais e cabe ao Luiz treinar o cérebro para se acalmar diante de algum ruído que antes o irritava. Agora eu estou fazendo um novo exercício, um exercício de foco e concentração. Eu tenho que prestar atenção nesse bonequinho que está na tela, para que se eu perder a atenção ele cai e eu perco o jogo. É um joguinho que eu tenho que acabar... Eu tô perdendo agora. Mas é um joguinho que eu tenho que começar a prestar bem atenção nele para ter sucesso na minha concentração. Misofonia tem cura? Sim, é absolutamente possível a pessoa construir qualidade de vida, ter remissão daquelas coisas que incomodavam ela e viver normalmente. O tratamento pode ser com terapias e até com medicamentos em alguns casos. Só um especialista pode ajudar pessoas com a síndrome a lidar com esses pequenos ruídos sem tanto estresse. Olha, depois de 4 sessões que eu fiz, realmente aquele sofrimento acabou e vida nova. Então eu posso ficar aqui, ó. Pode, hoje pode. Tudo bem? Tudo bem, hoje tá tudo bem. Se fosse antigamente eu tinha fugido, eu tinha ido embora. Observar as próprias reações e treinar o cérebro a mudar o foco diante de algum som irritante são comportamentos que têm ajudado o Luiz a ter mais paz. E hoje você faz as refeições com a sua esposa? Hoje eu faço as refeições com a minha esposa. Casamento? Top. E daqui a pouco você vai ver aqui no programa a primeira reportagem da série especial sobre o riso. Pois é, essa atitude simples transforma toda a química do nosso corpo e você vai descobrir como daqui a pouquinho. E 2 acidentes foram registrados aqui em Limeira. Em um deles, o motociclista ficou ferido após uma colisão no Jardim Alvorada. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Otto Frederico Birger com Antônio de Luca. De acordo com informações apuradas no local, um motociclista de 31 anos seguia pela Otto Frederico quando no cruzamento com a rua Antônio de Luca, um outro motociclista não teria respeitado a sinalização de pare, causando a colisão. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado e socorreu um dos motociclistas que ficou ferido. O outro rapaz não sofreu ferimentos. Uma das motos foi retirada do local do acidente antes da chegada da polícia. Já na manhã desta segunda-feira, 2 pessoas ficaram feridas após um acidente na Limeira Mogi. Segundo informações de quem estava no local, a motorista de um Peugeot seguia pela rodovia sentido Mojimirim, quando no quilômetro 102 tentou realizar uma conversão à esquerda e acabou cruzando a rodovia. Uma outra motorista que conduzia um Cruze e seguia no mesmo sentido não conseguiu frear e atingiu a lateral do Peugeot. Após a colisão, o Peugeot rodopiou na pista e parou no canteiro lateral da rodovia. A unidade de resgate da concessionária responsável pela via foi acionada e socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para o Hospital Humanitária em Limeira. O policiamento rodoviário também esteve no local. E voltamos a falar sobre as eleições. Agora vamos conferir o resultado no Acre. O vencedor do PP encerrou uma hegemonia de 20 anos do PT no estado.
Com mais de 53% dos votos, Gladson Cameli, do Partido Progressista, foi eleito no primeiro turno. Cameli retirou a hegemonia do PT no estado, que já durava 20 anos. O candidato eleito tem 40 anos, é engenheiro civil, foi deputado federal por 2 mandatos e atualmente exercia o mandato de senador. Nasceu em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do estado. Ele é sobrinho do ex-governador do Acre, Orlaí Cameli. Ao saber do resultado, Gladson Cameli veio comemorar com eleitores em frente ao Palácio Rio Branco, sede do Poder Executivo do Estado. A festa também contou com os 2 senadores eleitos na chapa do novo governador. Tudo aquilo que nós falamos na campanha, nos debates, no dia a dia, na nossa luta, nós vamos colocar em prática. Não vai ficar só no discurso. A partir de 1º de janeiro, eu e o meu vice, Major Rocha, que eu disse e repito, ele irá me ajudar a governar. Renan Filho, do MDB, foi reeleito governador de Alagoas. A apuração em Alagoas foi uma das últimas a serem encerradas no Brasil, mas uma das primeiras a terem o resultado definido pelo percentual de votos do primeiro colocado. Por volta das 8 da noite, o resultado foi oficializado em Alagoas através do Tribunal Regional Eleitoral. O governador Renan Filho foi reeleito em primeiro turno. Renan Filho, que é do MDB, acompanhou a apuração em seu apartamento na orla de Maceió e não quis gravar com a imprensa. Ele teve pouco mais de 77% das intenções de voto. O pai dele, Renan Calheiros, também foi reeleito para o Senado Federal, com quase 24%. Agora, mudando de assunto, você já parou para pensar o porquê rimos? Na nova série de reportagens especiais que a gente começa a exibir hoje, você vai descobrir o que acontece no corpo humano durante a risada. Olha só. Junte uma pessoa bem-humorada, uma história engraçada. Feliz aniversário! Vale até 2019. E alguém que leva jeito para contar piada. Aí o resultado só pode ser esse. Aliás, nem precisa de tudo isso para rir, né, Luan? Eu tenho muito hábito de rir do nada. Mas o que é engraçado para um pode não ser engraçado para o outro. Tudo me faz bem besteirol, assim, sabe? Esse filme americano. Qualquer coisa engraçada, legal, inteligente. Família também faz rir bastante. Na verdade, a risada é como uma linguagem que todo mundo já nasce sabendo. Quando você sorri em qualquer lugar no mundo, as pessoas vão compreender o que você está sentindo naquele momento. Mesmo sem falar a língua, mesmo sem saber nada sobre a cultura, o sorriso ele representa muito em qualquer lugar no mundo. As formas podem ser bem diferentes, o motivo também. Mas o que acontece com o ser humano na hora do riso é algo único. A risada provoca uma onda no nosso corpo. Uma situação engraçada pode ativar a parte do cérebro que controla as emoções. Do ponto de vista psicológico, quando uma pessoa ela dá risada, na verdade acontece uma tempestade dentro do cérebro dela, tanto elétrica quanto química. Vários tipos de células nervosas disparam várias cargas elétricas que fazem com que inúmeros tipos de substâncias que produzem bem-estar, que produzem aquela sensação de plenitude possam ser liberadas. Como, por exemplo, a chamada serotonina, a dopamina e as endorfinas. Quando esse fenômeno acontece, o cérebro envia uma mensagem aos pulmões para mudar o ritmo da respiração. Os músculos do tórax se contraem mais rapidamente e põem todo o ar para fora. Ao passar pelas cordas vocais, produz aquele som característico que todos conhecemos. Os espasmos são quase incontroláveis. Até ficar mais velho, é melhor rir. Nós ainda temos os benefícios de que quando uma pessoa ela ri, ela movimenta mais de 17 músculos da face. Mas ao contrário do que se pensa, não são só os humanos que podem rir. Quero ver uma janelinha. A ciência já comprovou. Todos os mamíferos riem. Então, se uma pessoa disser pra você que o cachorro dela parece que tá rindo, não ria. Quem tá de janelinha? Mostra a janelinha pro pai. Olha, eu tô de janelinha. O mais importante é que tanto homens como animais têm a mesma sensação de prazer na hora da risada. A conclusão é que rir faz bem à saúde. O riso, ele é um grande protetor contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e também doenças endócrinas.
O riso, ele eleva a imunidade, ele nos protege das doenças. O som que emitimos na hora do riso talvez seja um dos mais engraçados de todos que saem do nosso corpo. Um grupo de pesquisadores ingleses tentou provar durante um estudo sobre o riso que a risada pode ser o som mais primitivo do ser humano, uma forma de comunicação mais antiga do que a própria fala. Sim, isso é uma risada e não, essa pessoa não está tentando se comunicar. Mas para quem entende do assunto, um riso pode dizer muita coisa. Muitas culturas, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, a gente costuma cumprimentar as pessoas sorrindo. E isso nos dá uma sensação que a outra pessoa não é uma ameaça para nós. Tatiane caiu na gargalhada no dia mais importante da vida dela. O casamento havia sido tão esperado que a noiva já subiu no altar emocionada. Um misto de choro e sorriso. Na hora H era só dizer sim e beijar o noivo. Mas em vez disso, a fala sumiu. Tatiane estava tão tensa que a crise de riso no casamento foi parar na internet. E adivinha qual foi o trecho da cerimônia que viralizou? Lhe serei fiel. Que Deus me ajude. Não é que ela seja infiel, mas sabe como é na internet, né? Tudo vira piada. Como a Tatiane não conseguiu controlar, aí já viu. Na hora que eu já entrei sorrindo, com vontade de rir e chorando ao mesmo tempo de ver as pessoas que eu amo que estavam ali presentes. Daí na hora da aliança, eu tinha que beijar a aliança. O padre falou, pode beijar. Daí ele veio com um bico assim pra me beijar. Não, aliança. Daí eu, dessa hora, eu já não consegui me segurar mais. Daí eu comecei a rir e não parei mais. O que a Tatiane teve é o chamado de riso nervoso. Segundo os neurocientistas, é uma defesa do organismo. Na hora do desespero, o riso ajuda a reduzir a tensão. O problema é que na hora do casamento, os convidados foram contaminados pela noiva e também riram. Também. Daí todo mundo começa a dar risada, porque alguns já sabem que eu sou assim, né, da família. Mas aí viram que eu não estava conseguindo ficar séria, que o padre falava, ele colocava o microfone na minha boca, eu começava a rir, ele tirava. Daí ele de novo, daí eu tentava respirar fundo para parar e ele enxugando meu suor, que eu comecei a suar. Daí eu ria de novo, daí a igreja toda começou a dar risada. Bom, que o casamento ficou mais animado, disso ninguém tem dúvida. Agora, quando a família está de mau humor, é só ver o vídeo do casamento que o problema está resolvido. Aliás, o riso pode ser usado como terapia para o estresse. Foi o que a Suelen fez. Ela recebia tanto desaforo dos clientes no trabalho que decidiu ir a uma peça de humor no teatro para aliviar a pressão. Eu me sentia não triste, mas muito estressada, tá muito cansada. E aí, mesmo chegando em casa quase 1h da manhã, 1h e pouco da manhã, para ter que acordar no outro dia às 4 para ir trabalhar, para ir para a faculdade, eu não tinha problema nisso, porque aqui tinha me feito bem. Aqui não tem roteiro, nem cenário, tudo é no improviso, criado na hora. E só funciona quando quem faz rir também ri. Quer casar comigo? O que os humoristas fazem antes de entrar no palco é o que toda a plateia gostaria de saber. Por isso a gente veio a esse teatro, em São Paulo, para saber o que o grupo que a Suelen costuma frequentar faz antes do trabalho. O que vocês fazem antes do palco? Dá uma alongadinha, aquece a voz, vê se o som, os equipamentos estão tudo em ordem. Bom, larga o corpo assim, acorda o corpo um pouquinho. Daniel, Anderson e Elídio são amigos de colégio e decidiram trazer para o palco o que achavam engraçado no dia a dia deles. Quem é que tem um riso frouxo aí? Daqui dos três, acho que sou eu. Acho que é mais ou menos. É o que mais. Mentira. Aí, foi falso. Esse foi falso. Não, mas acho que com certeza é. Acho que com certeza é. De novo. O bom humor do trio acabou com o estresse da Suelen. Trabalhava com telemarketing. Então era horrível, né? Que eu tô xingando o tempo todo. Aí chegava quinta-feira e falava, meu Deus, essa é a hora. Finalmente eu vou desligar disso tudo pra me distrair um pouco. Viciado é pouco. O que dizer de quem já assistiu o mesmo espetáculo mais de 145 vezes e ainda consegue rir de tudo de novo? Já se acostumou tanto que agora até o mal entendido vira motivo de risada. E como é que você volta pra casa? De ônibus. Acabada.
Entendi, desculpa. Mas você volta mais alegre, mais feliz? Sim, eu volto rindo à toa. Já foi uma piada. Já foi uma piada. Suelen, se rir é o melhor remédio para o estresse, você está a caminho da cura. Rir é o melhor remédio e ainda afasta um montão de problema, né? E se você mandou a sua foto, chegou a hora de aparecer aqui na telinha da nossa Rede Família. Vamos então para as participações de hoje. Olha só quem mandou a selfie, a Maria Clara, assistindo a gente, acompanhando. Beijo para você, Maria Clara. A Neide também está ligadinha na nossa programação. Beijo para você, Neide. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A Caroline e o Kevin, olha só que lindos dois, lá de Ilha Grande, também estão ligadinhos no nosso RF com você. Super beijo para vocês. A Mona Lisa, lá em Minas também, olha que linda, acompanhando o nosso programa, sempre de olho na programação da Rede Família. Beijo pra você, Mona Lisa. A Lívia também ligadinha, olha só, Semana das Crianças, né? E as crianças estão ligadinhas no nosso programa. E essas foram as participações, não dá tempo de colocar mais fotos. Se você mandou a sua, não fique triste, prometo que eu coloco amanhã, tá bom? E assim nós encerramos o RF com você de hoje. Você que é de todo o Brasil fica com a programação normal. E para você que é aqui do interior de São Paulo, agora tem RF Esporte Clube, sob o comando de Alberto César. Nós nos vemos amanhã às 9 horas da manhã com RF News, primeira edição, não vai se esquecer, tá? E meio-dia tem RF com você. Uma ótima segunda-feira para você e para todo mundo. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Super beijo no coração, gente. Tchau. Vem aí o Alberto.